Então, gente, nessa aula aqui a gente vai tentar, né, dar alguns exemplos aqui de usos que a gente pode ter para a norma H2 e para a norma H infinito, certo? Algumas interpretações que são comuns a gente fazer, tirando a definição, né, que a gente viu na aula anterior. Ok? Vamos começar pela norma H2. É, então, lá da teoria de processos estocásticos, a gente sabe que, né, tanto para o sistema em tempo contínuo quanto para o sistema, né, em tempo discreto, considerando lá, né, lembra, a norma H2 só é definido para sistema linear invariante no tempo. Então, lá na teoria de processos estocásticos, a gente sabe que se a gente considerar um sistema linear invariante no tempo, né, se a gente tiver uma entrada, né, que tem, né, a gente tem aqui o sistema, aqui, G de S, a gente tem aqui uma entrada que vai gerar uma saída y, ok? São variáveis aleatórias lá, já que a gente está considerando aqui um processo estocástico, né? Então essa entrada, né, a gente vai considerar que ela tem uma função de autocorrelação. Vamos escrever aqui no discreto, apesar de estar G de S, deixa eu mudar aqui. Escrever G de Z, mas é quase a mesma coisa para contínuo. Tem autocorrelação R de U, a gente quer descrever lá a autocorrelação da saída R de Y, ok? A gente sabe, né, lá pela teoria de processos estocásticos, que existe uma relação, né, a partir da função da resposta ao impulso, né, do sistema, que G de... Opa! G de K, certo? A partir da função da resposta ao impulso do sistema, a gente sabe que a gente tem essa relação aqui, né, que é a autocorrelação da saída, ok? RY de N, né, que a autocorrelação depende do número de atrasos que a gente está usando, ela vai ser dada lá por uma, né, convolução da resposta ao impulso refletida com a resposta ao impulso convoluído com a autocorrelação do sinal de entrada, ok? Isso aqui a gente sabe lá de processos estocásticos. Eu não vou focar muito em como é que prova não, mas não é muito difícil não. Tem lá no Q, capítulo 18. Certo? Então, beleza? Sem problema. Então o que a gente vai considerar aqui para a gente poder fazer a nossa interpretação aqui, né? De o que a norma H2 está representando. Vamos considerar que a gente tem uma entrada que é um ruído branco, certo? Se a nossa entrada ela é um ruído branco, por definição, né, a autocorrelação dela vai ser um impulso, certo? Então a gente tem lá que RU vai ser um impulso lá com valor igual a não, com valor igual à variância, né, lá no instante. Então, se é um ruído branco, a entrada a gente sabe que vai ser isso aqui. Se a gente aplicar na fórmula, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter que a, né, autocorrelação da saída vai ser, né, G de menos N, convolução com G de N, né, convolução com sigma ao quadrado, impulso de N. Mas convolução com impulso dá o próprio sinal, né, multiplicado pela amplitude ali. Então aqui a gente vai ter que isso aqui vai dar sigma ao quadrado que multiplica, né, a convolução entre a resposta ao impulso refletida e a resposta ao impulso. Certo? Aqui a gente pode escrever, né, abrindo essa convolução como sigma ao quadrado somatório de m indo de menos infinito até infinito de g de menos m, g de m menos n. Oh, não, tá errado aqui, desculpa. De
N menos M, certo? Aí a gente vai definir um K aqui, que é menos M. Então esse aqui vai ficar sigma ao quadrado somatório de Kn de menos infinito até infinito, de G de K, G de K, G de N mais K. Ok? Então a gente tem essa relação aqui para a autocorrelação da saída, considerando que a gente tem uma entrada que é um ruído branco. Beleza? Se a gente considerar, né, que a nossa entrada, além de ser um ruído branco, ela é de média zero, certo? A gente tem essas duas considerações, né? A nossa entrada é um ruído branco de média zero. Ok? Então a gente sabe que a autocorrelação, a gente sabe que a nossa saída também vai ter média zero, né? E aí, como a gente sabe que um sinal, né, de média zero, a autocorrelação avaliada em zero corresponde a autocovariância, certo? Então a gente sabe que a variância do sinal, a gente pode encontrar ela como R de y avaliada em zero, que vai ser sigma ao quadrado somatório de Kn de menos infinito até infinito. Aqui os dois vão ficar igual, né? Porque n é zero, vai ficar g de k ao quadrado. Então, g de k ao quadrado, certo? E esse aqui vai ser lá a variância da nossa saída. Se a gente tirar, né, uma raiz aqui, vou indicar com U isso aqui só para deixar claro que isso aqui é a variância da entrada. Se a gente tirar uma raiz, a gente vai chegar lá que o desvio padrão da saída, ele é o desvio padrão da entrada que multiplica a raiz do somatório de k indo de menos infinito até infinito, de g de k elevado ao quadrado. Mas esse cara aqui, ó, quem que é esse g de k elevado ao quadrado somatório aqui, ó? Isso aqui é a norma 2 do sistema, certo? Então a gente sabe que o desvio padrão da saída, considerando uma entrada, né, que é um ruído branco de média zero, vai ser a norma 2 do sistema que multiplica o desvio padrão da entrada. Então a gente pode ver aqui que uma interpretação, né, diferente que a gente pode ter para a norma H2 do sistema é um ganho entre o desvio padrão da entrada e o desvio padrão da saída quando a gente considera, né, um sinal que é um ruído branco de média zero, ok? Então, em muitos casos, a gente pode querer fazer isso, certo? Fazer um controlador de variância mínima, por exemplo, é um controlador em que a gente vai buscar minimizar a variância da saída, ok? Dado que tem uma perturbação, né, uma variável de entrada ali que está variando, a gente quer minimizar o tanto que isso vai gerar uma variância na saída, ok? Então, pensando aqui no desvio padrão, como um está relacionado com o outro ali apenas pelo quadrado, né? Então, a gente pode usar a norma H2 para esses casos, mas lembrando lá, né, sistema linear invariante no tempo, ok? Então, essa é a interpretação. Então, gente, considerando aqui agora também o caso da norma H infinito, a gente pode usar ela para síntese também, né, para análise aqui do sistema de algumas formas diferentes, certo? Aqui primeiro vamos considerar uma ideia aqui, que é uma ideia em que a gente quer encontrar um controlador, certo? Que é aqui K de S, certo? De forma que ele faça com que o comportamento do sistema em malha fechada, certo? Se aproxime de um comportamento de um modelo desejado, que é esse GM aqui. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui, né, na hora que a gente vai montar um problema para tentar resolver esse tipo, né, de situação? A gente vai escolher ali as nossas entradas, certo? Que a gente quer minimizar o efeito delas na saída. Ok? Então a gente vai considerar lá que nossas entradas são aqui, né? A referência, uma perturbação D e uma ruído de medição eta. Ok? E aí a gente vai tentar minimizar o efeito delas em alguma coisa. Porque como a gente quer minimizar o efeito em alguma coisa, a gente não vai usar, né, a nossa saída. Porque a gente quer, por exemplo, que Y siga R de acordo com o modelo GM. Ok? Então o que a gente quer no final das contas, né? A gente tem aqui um Y, né, barra, a gente quer que Y se comporte parecido com Y barra. Então o que a gente quer é minimizar o efeito para esse EM aqui. Então o que a gente vai considerar, né, é aqui como um todo a gente vai considerar, né,
um sistema malha fechado em que entra R, né? Entra D e entra eta, ok? No sistema em malha fechada, e sai esse erro de modelagem, onde então essas variáveis, né, R, D e eta, elas vão compor lá, né, o nosso W que a gente utilizou lá na nossa definição da norma H infinito, e o EM seria o Z, certo? Que a gente utilizou lá naquela aula que a gente definiu a norma H infinito. Então a gente vê que usando a norma H infinito dessa forma, né, se a gente encontra um controlador que minimiza a norma H infinito dessa forma, a gente tenta encontrar um controlador que vai tentar fazer com que o sistema se aproxime do comportamento de GM, certo? Com que o comportamento da saída do sistema, dado uma referência, se comporte parecido com o comportamento desse modelo de referência, certo? Tentando, né, já que a gente considerou as outras entradas, tentando rejeitar as perturbações D e tentando também não amplificar ali os ruídos de medição eta, ok? Então essa é uma forma, né, da gente tentar escrever um problema de síntese aqui usando H infinito, que é escrevendo o sistema dessa forma, né? Fica aí, né, uma sugestão para vocês, considerando aí, né, considerando que a gente tem, por exemplo, né, um sistema lá, né, que é x igual a x mais bu mais um bd vezes d, ok? E que a gente tem lá, né, vamos ignorar o erro de medição, considerando que a gente tem a saída y é igual pode considerar o erro de medição, não, desconsidera ele, cx, ok? Então, considerando que a gente tem um sistema dessa forma aqui, suponha que a gente tem uma entrada de controle que é U é igual a kx mais nr, ok? Eu quero que vocês tentem aí escrever, né, como é que fica o sistema, né? O que é que vocês tentam montar esse sistema aqui, ignorando, né, essa entrada aqui do ruído do ruído de medição, considerando lá que a gente tem, né, um modelo de, né, AM XM mais um BMR e Y barra, né, sendo CM XM. Considerando que a gente tem um modelo interno aqui, certo? Então tentem montar, aí fica aí um exercício para vocês, tentem montar esse sistema em malha fechada aqui, né, que corresponde a esse problema aqui que a gente viu, ok? Uma outra forma também que a gente tem, que a gente pode tentar usar a norma H infinito também, é numa ideia de sensibilidade com pesos, que é uma forma mais tradicional de utilizar a norma H infinito, ok? Nessa forma, né, a gente vai continuar considerando lá, a gente não vai considerar um modelo interno. O que a gente vai fazer né, aqui a gente vai pegar a referência, vai subtrair ela lá, né, da entrada, gerando um sinal de erro aqui, certo? Que tradicionalmente seria um sinal de erro que ia entrar no controlador. E a gente vai passar esse sinal de erro por um filtro, certo? Que está representando ali os pesos que vão representar, né, vão estar relacionados ali com um desempenho que a gente quer. E aí a gente vai minimizar a norma para EW, que é o E depois que ele passou nesse filtro, ok? Que é, por exemplo, a gente vai passar um filtro passa baixa, por quê? Porque a gente não está muito preocupado com o comportamento desse erro em alta frequência, certo? A gente não liga muito para isso, ok? Até porque aí esse filtro aqui ele vai levar em consideração, né, o projeto dele ele tenta levar em consideração normalmente qual que é a faixa de frequência que os nossos comandos vêm e qual que é a faixa de frequência que está ali também o ruído de medição, né? O ruído de medição normalmente é uma coisa que a gente tem numa frequência mais alta, certo? Então, de novo, para esse tipo de problema aqui, né, considerando que a gente tem um filtro ali, né, que seria, né, EW ponto, X W maiúsculo aqui ponto igual AW XW mais BE e EW igual CW.
XW, fica aí um exercício também para vocês tentarem escrever o problema que corresponde aqui a essa entidade com peso, né? Então, são duas abordagens distintas ali que a gente costuma utilizar com a norma H infinito, em que estão tentando resolver problemas ali parecidos, né? No primeiro ali a gente pode tentar usar a norma H infinito para minimizar, né, o efeito seguindo um modelo de referência, enquanto aqui a gente quer minimizar o efeito, né? Essa aqui é uma forma mais tradicional. A gente vai minimizar o efeito das entradas, né? Perturbação, referência e ruído de medição no erro, só que depois que ele passou num filtro e com esse filtro está utilizando a nossa informação ali, certo? Porque lembra lá, o que a gente discutiu, a norma H infinito, ela é o máximo ganho que a gente vai ter das entradas para saída, ok? Então se a gente minimiza o ganho das entradas que a gente tem no sistema para o erro, a gente vai estar fazendo o nosso sistema de controle funcionar melhor, ok? E aí, esse filtro aqui vai estar ali dando um peso, falando assim, olha, essas frequências aqui são mais importantes, ok? Porque senão, se a gente não põe esse filtro, o que ele vai fazer? Ele vai tentar garantir isso para todas as frequências. Então, uma frequência estivesse lá muito alta, a gente já está preocupando em seguir ela, o que não vai ser importante, né? Na prática ia ser desconsiderado. Ok? Então, esses aí são alguns exemplos que a gente tem da norma H2 e H infinito. Eu espero que tenha sido aí interessante para vocês.